Bolsa caindo, juros subindo, dólar subindo, inflação subindo, risco Brasil aumentando. Nesse cenário de puro pessimismo, que geralmente ostenta boas oportunidades, vocês sabem disso, comprem ao som dos canhões, disse o Buffett, é o momento que você está ali, investidor um pouco mais conservador ou moderado, buscando ações de setores mais perenes. Você quer o arroz com feijão, você não quer ficar correndo risco demais, quer comprar ali o básico, aquelas empresas de setores mais resilientes, resistentes a crises, menos cíclicas, com receitas previsíveis, reajustadas por índices de inflação, empresas que não sofrem tanto com as oscilações das taxas de juros. É esse tipo de empresa que você quer. E claro, tem que ser empresa barata, porque senão não adianta nada. Não vou comprar empresa cara agora, porque lembre-se, empresa cara significa que a sua expectativa de retorno lá no futuro é menor, porque a ação já subiu muito. Não só por isso, a ação tem múltiplos de negociação mais caros. Quanto mais cara uma empresa, menor a sua expectativa de retorno. Claro, tem as suas exceções. Sempre tem o exemplo da WEG, mas na grande maioria das vezes você tem que buscar ações baratas, porque é aquilo que vai te trazer uma expectativa de retorno maior. Você está pagando barato, quer dizer que você está esperando ganhar mais dinheiro. Por isso que a ação cai para ficar mais barato para você ganhar mais dinheiro. Nesse cenário todo, a gente listou aqui para vocês 5 ações muito baratas que pagam bons dividendos e de setores perenes. Então vem comigo. E antes de prosseguir, preciso lembrar aqui, principalmente para quem ainda não conseguiu entregar a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores no prazo correto, que foi até o final de maio, que existe o aplicativo da Grana, que nós indicamos aqui no canal, por ser um aplicativo indicado pela B3, extremamente seguro e que te possibilita fazer em apenas 5 minutos a declaração da Bolsa de Valores. E veja, não é porque passou o prazo que você está isento de penalidade, não. Você pode sofrer multa, você pode ter o CPF bloqueado, então resolva logo esse problema em apenas 5 minutos com o aplicativo da Grana. Baixe o aplicativo gratuitamente no link que vai estar aqui embaixo e assinando o plano Mais Grana, que é onde você consegue fazer essa declaração em 5 minutos por meio da declaração pré-preenchida, e aí você fazendo a assinatura no plano Mais Grana com o código MIRAI, tudo em caixa alta, você vai ganhar um desconto de 25% no plano Mais Grana ou 16% no plano mais básico. Então aproveite esse desconto especial e resolva logo o seu problema do imposto de renda. E aí, o que nós estamos tendo nesse ano na nossa bolsa? Que virou até piada aí estrangeira, todo mundo tá zoando a gente, pessoal das cripto, faz parte. Vai ter um momento em que a gente vai zoar o pessoal das criptos porque eles estão perdendo dinheiro e a gente está ganhando. Eu acho que não tem que ter essa rixa, é uma bobeira, mas isso acaba acontecendo. Abstrai esse negócio e foco na sua estratégia. A bolsa está caindo quase 10%, ok. A gente está buscando oportunidades nesse momento, mas sem querer ser um herói, de ficar pegando coisa muito arriscada. A gente tem que buscar nesses momentos de queda, ficar no risco feijãozinho ali, ações de dividendos, setores mais perenes. Inclusive é um movimento que gestores de investimento fazem justamente quando a gente está com muita incerteza quanto à economia de determinado país, aqui no caso o Brasil. E aí, hoje, nós temos aqui o índice preço-lucro da nossa bolsa, que mede se a bolsa está barata ou se ela está cara. Hoje ela está barata porque está aqui indicando 7,91. Quanto menor esse indicador, mais barata a bolsa está, ou uma ação, 7,91 está abaixo da média de negociação do Ibovespa, que fica em 11 vezes, sendo que o Ibovespa já chegou a negociar a 22 vezes lucro ali em novembro de 2020. Então veja que a bolsa tem condições de ficar muito mais cara, não necessariamente porque as pontuações do Ibovespa subiram, isso não muda nada, mas quando a gente olha para a relação da pontuação do Ibovespa, que é o preço, e o lucro das empresas, essas duas variáveis andam juntas, mas nesse momento está bem barata, por isso que dá para dizer que é oportunidade com essa queda. E a primeira ação da nossa lista é a CEMIG, que tem código em bolsa CEMIG4 e também tem a CEMIG3. Qual que é a diferença? A 3 é a ação ordinária, aquela ação que dá direito a voto nas assembleias. Ação preferencial é aquela ação que te dá direito à preferência no recebimento de dividendos. E em muitas ações, em muitas empresas, é a ação que te dá um dividendo maior que o dividendo pago pela ordinária. E no caso da CEMIG 4, você vai ver que o dividend yield é maior, 13,83 contra 11,27 da ordinária, que acaba sendo mais cara, custa 12,39 e a preferencial 10,12. E por que o mercado faz isso? Faz essa precificação diferente entre as duas classes? Porque o mercado, que são pessoas, olham para a classe de ação e dizem: qual que é o risco dessa classe de ação? No caso da CEMIG, que hoje está cotada
no índice preço-lucro de 5 vezes, então abaixo do Ibovespa, e o indicador preço sobre valor patrimonial bem próximo de 1. Bem próximo de 1. A CEMIG, que é uma companhia do setor elétrico, então é de um setor perene, a sua ação preferencial, infelizmente, não detém o chamado tag along, que é um direito importantíssimo quando a gente olha para a gente, acionista minoritário. Porque é o tag along, que é uma proteção que te dá o direito de vender as suas ações quando o controlador da CEMIG, por exemplo, o estado de Minas Gerais, vender a sua participação de controle na empresa para um terceiro. E aí esse terceiro vai ter que pagar o mesmo preço que está oferecendo na compra desse controle. E por que isso é importante? Porque quando você compra o controle de uma empresa, você tem que pagar algo a mais. Você não pode pagar o preço da bolsa. Você vai pagar um ágio, que a gente chama. Então, é um valor acima. É isso que acaba acontecendo. E aí você, como pequeno investidor, se quiser vender, vai vender também por esse preço. Só que a preferencial não tem o tag along. Por isso que o pessoal acaba exigindo um prêmio de risco maior e a ação fica mais barata. Então, entenda, CEMIG 4 não tem tag along, então se você só investe em ação com tag along, você não deveria olhar para essa classe de ação, se é a sua regra de investimento. Se não, se você não dá tanta importância para isso, aí você vai ver que ela é mais barata que a ordinária. Só que a liquidez da ordinária é bem menor, 3 milhões de reais. Se você é um pequeno investidor, uma liquidez até suficiente. Agora, se você vai investir quantias maiores, fica difícil de investir na ordinária de CEMIG, que além de tudo só tem o tag along mínimo de 80%. E a gente sabe que hoje a maioria das empresas que querem ter altos níveis de governança corporativa, gerarem uma boa imagem perante a sociedade e os investidores, tem 100% de tag along. Ela não, tem 80%. Mas 80 já é melhor do que nada, só que o problema é a baixa liquidez. Sendo que hoje, quando a gente olha para o histórico, sempre é importante olhar para o histórico, não só para o momento atual, quando a gente olha para o histórico de indicador preço-lucro da CEMIG, está abaixo da sua média de 9 vezes. E por que isso está acontecendo? Primeiro pela queda da bolsa, segundo por um risco específico dessa empresa, que é a tal da federalização. O que é isso na prática? É que o governo de Minas Gerais tem uma dívida com o governo federal, com a União. E aí existe uma proposta, uma negociação entre eles de passar o controle da CEMIG para quem? Para a União, fazendo com que a CEMIG se torne uma empresa federal. E aí isso seria um risco dessa empresa. O pessoal tem medo da gestão piorar, porque a gestão da CEMIG nos últimos anos tem sido boa. E quanto a essa federalização, ainda não passa de um rumor, porque não teve nenhuma confirmação até agora. Mesmo assim, a ação ficou ali tendo queda. De qualquer forma, quando a gente olha para o histórico de receitas e lucros da CEMIG, é uma empresa que sempre deu lucro, uma empresa com lucros consistentes. O único susto que o pessoal teve foi aqui em 2016, que o lucro caiu para 334 milhões, mas ainda assim um bom lucro, só que o lucro costuma ser bem maior. Então hoje, empresa muito bem gerida, e o medo do pessoal é a federalização, sendo que praticamente a maioria dos mineiros não querem a federalização, então é uma questão de impopularidade e medo dos investidores, mas ainda é só rumor. E veja, por mais que tenha esse medo, não necessariamente se a empresa se tornar federal, ela vai perder qualidade. É só medo do mercado, e é nesses momentos de medo que a gente, investidor de longo prazo, que visa receber dividendos, montar uma carteira previdenciária, a gente aproveita e compra mais barato. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. A próxima ação dessa lista, claro que eu estou pegando da menos barata para a mais barata, é a Copasa, também de Minas Gerais, só que aqui do setor de saneamento. A Copasa negocia também no indicador preço-lucro de 5 vezes, só que ela tem um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,96. Então ela negocia abaixo do valor do patrimônio líquido da empresa, que é o patrimônio dos acionistas. Então tem um desconto aqui. Hoje já não é um desconto tão grande, mas ainda tem um desconto. E a empresa acabou subindo bem desde o seu fundo aqui em outubro de 2023. Por quê? Porque pagou um excelente dividendo. Só que o dividendo de Copasa, é importante ressaltar aqui, ele oscila bastante. Quando você olha aqui para o histórico de dividendos da Copasa, você consegue perceber muito bem o que eu estou falando. Olha só essa oscilação. Vamos dar aqui para dividendos pagos, mesmo assim fica uma loucura. Então, acaba sendo problemático você só olhar para o dividendo passado, quando eu digo passado 2023, e achar que isso vai continuar no futuro. A Copasa acaba mudando seu payout com muita frequência. Então, eu olharia para ela como uma empresa sim de dividendo, vai pagar um dividendo pelo menos ali de 5, 6%, mas eu olharia muito mais para os múltiplos e para a segurança da empresa ao comprar uma ação assim. Não pela previsibilidade da renda, de pensar que vai ter uma renda acima de 10% ao ano, como os investidores muitas vezes acabaram ficando ancorados por conta do dividendo do último ano.
a gente viu ali que isso aqui muda muito. Mas também, empresa que só deu lucro, né? Não é empresa que dá prejuízo. Você consegue ver aqui que o último susto foi em 2015, teve um pequeno prejuízo, então foi só um susto. Você percebe que os anos de 2015 e 2016 foi um ano de susto para as empresas no geral, mas foram 2 anos ali atípicos de crise no Brasil. Afora isso, apenas lucro. E hoje também uma empresa muito bem gerida. A terceira ação dessa lista é a Transmissão Paulista, TRPL4. Tem a 3 também, só que a 3 é muito mais cara. Tem o mesmo problema da CEMIG. A 4 não tem tag along e a 3 tem, só que é bem mais cara. Negocia um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,89. O desconto não é tão alto, mas ainda tem desconto. Da mesma forma que eu falei com Copasa. Aqui é uma empresa do setor de transmissão, que acaba sendo um dos setores mais seguros para se investir na Bolsa Brasileira, pela sua dinâmica de receitas ultra previsíveis. Você tem ali empresas que, mesmo que ninguém utilize o seu serviço, que é o serviço de disponibilização da rede de transmissão, mesmo que não haja utilização, ela vai receber a receita contratada e essa receita anualmente vai ser reajustada por índices de inflação. Então tem muita segurança e previsibilidade aqui. Sendo que hoje, em Transmissão Paulista, o indicador preço sobre valor patrimonial está aqui abaixo da média histórica de 1,12. Então está com desconto claro em relação à média. E quando a gente compara Transmissão Paulista com Alupar e Taesa, Transmissão Paulista acaba sendo hoje a mais barata. Um dos motivos, no caso da ação preferencial, é a ausência de tag along. Outro motivo é o fato de seu controlador estar na Colômbia. Mas o principal motivo hoje que tem feito a Transmissão Paulista estar com esse desconto em relação às suas concorrentes, é o motivo que fez, inclusive, o JP Morgan, banco de investimento super importante no mundo, rebaixar a ação para venda, citando o ponto que é a queda do RBSE, um dos grandes pontos destacados aqui pelo JP Morgan. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que isso significa. Quando a gente entra aqui nos resultados de Transmissão Paulista e olha para a receita líquida dela, aparece aqui um item, receita líquida ex RBSE. Então você tem a receita líquida com o RBSE de 1,1 bilhão, ok? Sem o RBSE, 521 milhões. Então já dá para você reparar o seguinte, então quer dizer que se eu tirar esse RBSE da receita líquida da Transmissão Paulista, a receita cai pela metade, praticamente? Sim, essa é uma interpretação correta. E o que significa esse RBSE? É uma indenização. É uma indenização que a Transmissão Paulista tem direito por conta lá das trapalhadas do governo Dilma. Então a Transmissão Paulista tem essa indenização. E hoje tem o risco dessa indenização cair por conta de uma discussão que tem na ANEEL, mas de qualquer forma, tem uma redução que vai acontecer, e isso já é previsto pela própria Transmissão Paulista, pelo mercado, uma redução que vai simplesmente zerar essa indenização. Tá vendo aqui essa indenização RBSE? Ela acaba no ciclo 2027-2028. Isso quer dizer então que a Transmissão Paulista em 2028 vai ter a sua receita caindo pela metade daqui 4 anos. E o mercado olha para isso e fala, nossa, se a receita vai cair pela metade, a gente tem que fazer com que a ação fique barata hoje para justificar essa queda lá no futuro, porque o mercado precifica coisas que vão acontecer lá na frente, que podem ou não acontecer, ninguém tem certeza de nada, mas isso aqui a gente sabe que vai acontecer. Só que o mercado não sabe, e é por isso que ele está gerando essa queda nas ações. Inclusive tem muita gente vendendo a descoberto as ações de Transmissão Paulista lá no aluguel de ações. O pessoal não sabe se a Transmissão Paulista vai conseguir substituir essa receita por meio de receita operacional mesmo, não de indenização. Ou seja, fazer com que haja mais concessões, mais projetos que gerem receita para substituir isso aqui. Então, essa é a incerteza do mercado. Só que quando você olha para o histórico da Transmissão Paulista, olha para os investimentos que ela vem fazendo, para as últimas arrematações, na verdade, dá para você esperar sim que essa receita seja substituída. Mas o mercado também está precificando hoje o problema de essas empresas de transmissão não serem mais tão rentáveis, porque hoje se tornou um mercado muito concorrido. Todo mundo quer um pedacinho desse filé mignon do setor elétrico. De qualquer forma, a segurança do setor permanece. Por isso acaba sendo uma empresa que acaba gerando o quê? Uma blindagem na sua carteira em momentos de crise ou de muita incerteza. A penúltima ação dessa lista é a Sanepar, que hoje negocia com o indicador preço sobre valor patrimonial de 0,80. Empresa do estado do Paraná, focada no setor de saneamento, negocia um índice preço-lucro de 5 vezes. O dividend yield é bem próximo de 6%, que seria um dividend yield bom, inclusive aquele dividend yield buscado pelo Décio Bazin para usar o critério do preço teto. Hoje, quando a gente olha para o histórico de preço-lucro,
está abaixo da média, a média é 7 vezes, está negociando em 5. Indicador preço sobre valor patrimonial está aqui em 0,79, abaixo da média também. Não bastasse tudo isso, a eficiência da empresa vem melhorando. E o que acontece? A Sanepar tem um processo que parece não ter sido precificado ainda pelo mercado, apesar de ser algo conhecido, que vai gerar simplesmente uma entrada de dinheiro que não é operacional, mas ainda assim é dinheiro entrando na companhia, que representa praticamente a metade do valor de mercado da empresa. Então é algo muito, mas muito substancial, que pode gerar mais dividendos por conta dessa entrada extraordinária de dinheiro, ou vai fazer com que esse indicador preço sobre valor patrimonial caia pela metade, indo para 0,40, 0,50, fazendo com que a ação tenha um potencial de retorno de 100%. Porque se uma ação negocia um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,50, para ela chegar no valor do patrimônio líquido, que seria o mais esperado, para ela chegar nesse patamar, ela tem que subir 100%, de 0,50 para 1. 100%. Então, hoje a ação estaria muito barata. Um dos motivos pelos quais eu aumentei posição nos últimos meses de uma maneira bem agressiva em Sanepar. Quem acompanhou o canal aqui sabe disso. E antes de eu te mostrar aqui o último fato relevante que tratou dessa indenização que a Sanepar vai receber, eu quero te convidar a se inscrever no link aqui embaixo, que é a Imersão Aposentadoria com Dividendos. Nos dias 27 e 28 de junho, eu vou dar aulas gratuitas ao vivo aqui com vocês no YouTube, mas você precisa se inscrever aqui embaixo e você vai receber no link aqui embaixo as nossas planilhas de preço teto e também de aposentadoria no grupo de WhatsApp, onde você vai receber todos esses links aqui embaixo. E o comunicado ao mercado da Sanepar é esse aqui, dizendo que o valor de 3,9 milhões, não, isso aqui gerou muita confusão, isso aqui é bilhões. A Sanepar só fez isso para não ficar ali colocando vários zeros, é 3,9 bilhões. Sabe quanto vale a Sanepar hoje na Bolsa de Valores? É só você vir aqui, clicar em empresa, no investidor 10, tem aqui ó, quase 8 bilhões. Então a Sanepar vai receber praticamente a metade do valor de mercado em uma indenização. É muito dinheiro considerando o valor de mercado da Sanepar. E esse valor aqui já é certo, já é definitivo, já foi inscrito ali na relação de precatórios. O próximo passo é esse dinheiro entrar no orçamento da União e aí depois disso 18 meses para pagamento. Ah, mas a União vai dar calote nisso aqui. Olha, isso aqui não vai acontecer. Para quem conhece os pagamentos da União, sabe que isso é muito, mas muito improvável. E parece que o mercado ainda não precificou todo esse dinheiro que vai entrar. Por isso que eu aumentei minha posição. Hoje eu parei de comprar completamente. E claro que você não deveria comprar uma ação simplesmente por isso, mas eu uni o útil ao agradável. A ação tá barata, é setor perene e ainda vai receber um valor gigante desse. Eu uni todos esses fatores, mas hoje não estou mais comprando porque eu já cheguei na minha meta. Não precisa ficar aumentando o seu risco à toa também. E por fim, a última ação da lista é a Neo Energia, também do setor elétrico, uma empresa mais focada na distribuição de energia elétrica, a maior do país em termos de número de unidades consumidoras, é uma holding ali que detém participações em diversas empresas, é uma gigante hoje aqui do mercado. Ela é controlada por uma empresa espanhola, Iberdrola, e o medo do mercado a ponto de fazer com que a ação fique negociando a 5 vezes lucro e principalmente ao indicador preço sobre valor patrimonial de 0,71, 30% de desconto em relação ao patrimônio líquido, é o fato de que o controlador eventualmente pode fechar o capital da empresa. A gente viu fechamentos de capital de elétricas, o mercado tem muito medo disso acontecer. Tem também os royalties, que isso não convenceu o mercado, que a Neo Energia tem que pagar por usar a marca da Iberdrola. Isso aí realmente não convenceu e aí isso entrou no preço. Além disso, a empresa parou de crescer fortemente, está crescendo ali a taxas moderadas, então se a empresa não tem mais muito crescimento, o mercado não vai pagar mais caro também. Tanto a empresa não está mais crescendo tanto que ela começou a aumentar seus dividendos. Olha só a diferença de dividendo, vou colocar aqui dividend yield, saiu aqui de 5,17 para 5,42, sendo que antes era de apenas 3%. Então é uma empresa que começou a se consolidar, se tornou mais de dividendos e os múltiplos continuam muito baratos. Só que é preciso notar também que se ficar barato demais, o mercado vai lá e compra. Olha só o que aconteceu em abril de 2023. E foi um momento que eu acabei pegando a empresa. Ela custava 13, 14 reais. Aí disparou para 20, agora corrigiu. Então veja que por mais que tenha esses riscos, existe um momento no mercado financeiro que a ação fica tão barata que o mercado não deixa ela ficar mais barata. Vai lá e compra. Então é sempre bom estar monitorando esse tipo de empresa que é muito barata, de setor perene e que paga bons dividendos, porque em algum momento fica tão barata que o mercado deixa de ignorar. Mas e aí? Conta para mim aqui embaixo o que você achou dessa lista, acha que deveria ter outra ação aqui? Peguei só empresas do setor elétrico e de saneamento, setores bem perenes. E
E claro, se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no botão de gostei para ajudar o canal e compartilha com seus amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!